A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo através das redes sociais. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus, primiciando ao Senhor nesse início de semana. Para você que já conhece o propósito, eu vou pedir o seu apoio novamente. Você vai curtir, você vai compartilhar com mais alguém. Para você que ainda não conhece, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, eu vou pedir para que você permaneça, para que você fique até o final do vídeo, para que você compreenda qual é esse propósito, e após Deus falar ao seu coração, eu vou pedir o seu apoio. Você pode se inscrever no canal, você pode curtir, você pode compartilhar com mais alguém, para que a palavra do Senhor alcance o número máximo de pessoas conforme a vontade do nosso Deus. Então esse propósito, Maria está aqui, minha convidada especial para esse dia, Maria Fernanda, muito bom ter você aqui comigo, viu? Para nós juntas meditarmos na palavra do Senhor. Esse propósito, Maria Fernanda, nasceu no coração de Deus, e Deus colocou esse desejo no meu coração de toda segunda-feira a gente buscar uma direção dele na palavra dele, né? Porque nós precisamos de um direcionamento do Senhor para a nossa semana. Então nós, no início da semana, tiramos esse tempo de meditação, de reflexão na palavra do Senhor, buscando nele uma direção para a nossa semana. Então esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a Deus por você ter aceito o convite, né, de estar aqui comigo hoje, para nós aprendermos uma com a outra e aprendermos também com a palavra, né? Então hoje o Espírito Santo colocou no meu coração o assunto do vídeo de hoje, que é um tempo de separação para ouvir a voz de Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos fazer menção no capítulo 6 e depois alguns versículos no capítulo 10, mas sempre antes da gente ler a palavra do Senhor, a gente tira um momento de oração e entrega o propósito ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Eu quero te convidar a orar conosco, entregar esse momento diante da presença do Senhor, para que Ele se manifeste, para que Ele revele a nós a sua vontade. Amém? Vamos fechar os olhos. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse período da tarde, nós entregamos a nossa vida diante de Ti, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra, que é o alimento que nós precisamos, Papai. Nós pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti e que nós precisamos, Senhor, da direção do Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa dependência em Ti, Pai, e nós declaramos o quanto nós necessitamos, Pai, que o Senhor fale conosco. Por isso nós entregamos a nossa vida diante de Ti nessa tarde, pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, e te pedimos que o Senhor possa se revelar a nós, possa se manifestar, possa fazer através do Teu Espírito Santo com que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde. Por isso nós entregamos esse momento de propósito diante da Tua presença e Te glorificamos, Te rendemos louvores, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós entregamos esse momento diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Nós já oramos, né, Maria? Já entregamos esse momento diante da presença do Senhor. Nós vamos estar lendo aqui, então, a palavra do Senhor. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Mas antes de eu ler, vamos relembrar o assunto da palavra de hoje, que é a separação para podermos ouvir a voz de Deus, no meio de tantas vozes, né, do mundo, no meio de tantas vozes que tentam, às vezes, abafar a voz de Deus. Se nós não tirarmos tempo de separação, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? Então é acerca disso que Deus colocou hoje ao meu coração. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui como introdução e vamos ver o que nós tiramos de aprendizado aqui na palavra do Senhor. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a experiência que você vem tendo nesses tempos. Amém? Amém. Vamos ler então, Daniel capítulo 6. Vamos ler o versículo 10, fala assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou como costumava fazer continuamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graça diante do seu Deus. E aqui no versículo 16 fala, né? Então o rei deu ordem
e eles prenderam Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serves, todos os dias haverá de te livrar. E no versículo 1 fala: e então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois o meu Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Então, o que é que nós aprendemos aqui, Maria Fernanda? Nós aprendemos aqui que Daniel, né, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram jovens que foram levados cativos à Babilônia, quando Nabucodonosor ele reinava ali na Babilônia. Então, esses jovens eles foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, e lá eles, mesmo estando naquele ambiente ali de contaminação, onde aquele povo era um povo que adorava outros deuses, eles decidem no seu coração não se contaminar. E eu separei aqui como exemplo Daniel, esse jovem, porque aqui fala que Daniel, ele se separou, né, para buscar o Senhor, ele recebia aqueles manjares, aqueles banquetes do rei que era enviado para ele, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com aqueles costumes. Daí aqui nós vemos no versículo 10 que Daniel, ele tinha o costume de se separar. Aqui nós vemos que Daniel, ele se separava, né? Ele entrava para o quarto, ele ficava numa janela que dava de frente para Jerusalém, e ali ele se ajoelhava e orava ao seu Deus 3 vezes por dia. Então nós vemos aqui que essa atitude de Daniel incomodou alguns dos servos, né, que eram homens de autoridades que serviam ao rei Nabucodonosor, e eles tramaram ali contra Daniel, né? Eles não queriam que Daniel continuasse orando, perseverando nessa busca de oração, e eles vão ali até o rei, lembra esse rei desse decreto, né? E eles falam para esse rei que tinha que cumprir esse decreto. E esse rei fala, então, que ele fosse jogado nas covas dos leões, né? Mas esses leões não fizeram nada com Daniel, né? Ele não foi devorado ali por esses leões. Então, nós vemos aqui esse jovem Daniel, né, mesmo sendo jovem, ele decide buscar tempo de separação para poder ouvir a voz de Deus, porque imagino eu que ali naquele local, na Babilônia, onde aquele povo tinha aqueles costumes de adorar outros deuses estranhos, Daniel ele podia decidir se corromper diante daquilo, né, e ouvir outras vozes, mas ele se atentou ao Deus que ele sempre servia, porque ele já tinha esse costume, né, de adorar um único Deus. Então ele se curvou ali diante de Deus, ele se ajoelha, e ele tem esse hábito de orar 3 vezes ao dia. E nós vemos também aqui no capítulo 10, que quando Daniel ele se posiciona, ele fica firmado ali nesse propósito de oração. Nós vemos aqui, ó, no capítulo 10, que fala assim, ó: e eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Nada comi, nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. O que nós vemos aqui? Mais um exemplo. Além daquele costume que Daniel já tinha de 3 vezes ao dia orar, e ele não se deixou corromper, mesmo diante de um decreto do rei, né? Que naquela época saiu esse decreto que eles não podiam orar a outros deuses, né? Somente aqueles deuses que eles serviam lá, deuses de metal, de madeira, né? E Daniel ele não se corrompeu, ele não aceitou esse decreto. Então, continuamente Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, Daniel ele se separava para falar com Deus, para ouvir uma direção de Deus. E aqui no versículo 10, nós vemos outro exemplo de Daniel também se separando em um propósito de 21 dias, quando fala aqui, ó: e eis que naquele dia o Daniel estava chorando por 3 semanas inteiras. Se a gente for fazer a soma aqui, 3 semanas dá exatamente 21 dias, né? Que é o que nós todos sabemos desse propósito de Daniel, desse jejum parcial de 21 dias, onde ele se separou, entrou em jejum, entrou em consagração. Ele clamava a Deus pelo povo, porque aquele povo estava exilado ali na Babilônia. Então ele não aceitava aquilo, né? Então ele buscava o entendimento de Deus, e ele clamava a Deus, e ele se posicionou nesse propósito.
buscando de Deus um direcionamento, uma resposta, um entendimento. Então nós vemos aqui esse jovem que ele viveu uma vida de separação, né? E quando esse jovem ele decide viver essa vida de separação, assim como qualquer pessoa que decide entregar a sua vida e viver uma vida de separação, essas pessoas elas vão enfrentar batalhas espirituais, igual nós vemos aqui no capítulo 10, no versículo 12, fala assim, ó: e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque a tua palavra foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. E no versículo 13 fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar e vencer o inimigo. Portanto, não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Além de falar desse jovem que ele tinha esse costume de separar, Maria, para ouvir a voz de Deus, para buscar em Deus um entendimento, aqui na palavra do Senhor nos ensina que houve uma resposta. Houve tanto uma resposta de Deus, quando Deus responde o propósito de 21 dias que Daniel fazia em busca de entendimento. No primeiro dia que a palavra do Senhor nos diz que Deus respondeu, que ele enviou um mensageiro, mas havia uma batalha espiritual ali na região da Pérsia, e esse anjo mensageiro ele não consegue passar. Aí depois Deus manda o arcanjo Miguel, e esse arcanjo consegue vencer essa barreira, e ele vai até o encontro de Daniel. Então, todos que decidem se posicionar, viver uma vida de separação, de busca diante de Deus, vai enfrentar algum tipo de batalha espiritual. Então, aqui Daniel nos ensina, Maria Fernanda, a perseverar, mesmo diante da dificuldade. Se nós escolhemos servir a esse Deus grandioso, poderoso, que é o nosso Deus, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha barreira, mesmo que venha tribulações, mesmo que venha adversidade, ou até mesmo essas batalhas espirituais, que são as opressões do inimigo para tentar nos paralisar, para fazer com que nós venhamos deixar de servir esse Deus, aqui Daniel nos dá esse exemplo de perseverança. Né? Então foi algo que Deus tem colocado ao meu coração nesses dias sobre essa separação. Porque se nós, Maria Fernanda, fôssemos tomar decisões baseadas no que nós achamos, no que nós sentimos, nós temos uma possibilidade imensa de tomar decisões erradas, não temos? Demais. Então nós temos que buscar essa direção diante de Deus, e para nós recebermos esse direcionamento, essa direção de Deus, nós temos que tirar esse tempo de separação. Porque enquanto nós não tirarmos esse tempo de separação para ouvir a voz de Deus, vai ter muitas outras vozes que vai tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, né? Vozes do inimigo, vozes que vai tentar de alguma forma fazer com que a gente venha ter dúvida da nossa caminhada com Cristo, né? E eu, irmãos, em Cristo Jesus, convidei a Maria Fernanda. Maria Fernanda é uma jovem de quantos anos, Maria? 21 anos. 21 anos, né? Ela tirou um tempo de separação numa escola missionária, né? Ela ficou nesse período de separação nessa escola missionária por um período de 1 ano. E eu queria aqui, diante da presença de Deus, junto com os meus irmãos, junto com a Maria Fernanda, perguntar para ela como que foi esse tempo de separação de 1 ano nessa escola missionária. O que é que você tem a nos ensinar, a compartilhar conosco sobre essa necessidade que nós temos de separação para ouvir a voz de Deus. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite, é uma honra. E, assim, foi um período muito, muito bom, muito edificante, onde o Senhor falou muito comigo. E uma palavra, assim, que falava muito, né, que você não caiu aqui de paraquedas, né, se o Senhor te trouxe, porque realmente é o propósito dele. Foi um período, assim, que, como, né, falou, de muitas lutas, né, quando a gente separa, não é fácil, né, ficar longe da família, ficar longe de amigos, né, dos pastores, né, de todo mundo, mas foi muito bom, porque ali eu aprendi muito sobre práticas espirituais, né, que são coisas que a gente fala muito na igreja, a gente ouve muito dos nossos líderes, nossos pastores, e muitas vezes a gente negligencia isso, e ali, de fato, ali o Senhor firmou uma mudança na minha mente em relação a como lidar com essas práticas espirituais e como constantemente vivê-las, né? Que é a prática do jejum, né? Que lá a gente jejuava, né? Uma vez no mês, 3 dias só na água.
E a nossa rotina geralmente era de manhã a gente orava, né? Lia a palavra e tinha um devocional, onde cada aluno falava uma palavra que o Senhor estava, né, conduzindo no coração durante a semana. E aí logo depois a gente tinha os trabalhos, né, as manutenções e tal, de tarde tinha as aulas e de noite era livre, né? E quando era jejum, era uma separação mesmo, né? A gente passava o dia orando, jejuando e lendo a Bíblia, né? Então, nos momentos de refeição, geralmente a gente estava adorando, ou a gente estava orando, ou a gente estava lendo a Bíblia. Ou algum livro também, né? De que a escola às vezes passava alguns livros pra gente ler. E ali foi firmando muito isso em mim, né? Tem sido firmado ainda. E eu sou muito grata, porque eu passei a entender claramente, né? Porque assim, antigamente eu orava uns 15 minutos ali, glória a Deus, né? O Senhor falava, eu sentia a presença do Senhor, e ali a gente era obrigado a orar por uma hora, né? E falou, nossa, mas uma hora é muita coisa, né? Eu ficava pensando. No primeiro semestre era uma hora que a gente orava, né? E aí foi passando um período, a gente foi orando, quando mais você ora, mais assunto vai vindo, né? E as pessoas falavam isso pra mim, só que eu ficava, gente, mas não acontece isso comigo, né? Mas você não botava em prática. Uma hora é muito, uma né? hora é muita coisa, a gente Não pensava. vou conseguir orar uma hora. Eu ficava desse jeito, pastora. E foi passando o tempo, foi assim, a gente vai ouvindo testemunhos de pessoas, né? E o Senhor vai apresentando mais e mais pessoas para sua vida, você vai lembrando de familiares, né? Você fica pensando, nossa, família. E você vai orando e vai vindo, e o Espírito Santo vai te inspirando. Tanto que lá eles falavam isso, e acho que eu já acredito que eu já tenho ouvido isso sim na igreja, né? A gente acaba. A gente ouve, mas não absorve, né? Que os primeiros minutos da nossa oração, geralmente, é a gente, né? A nossa vida, a nossa alma ali. E quando a gente vai orando, no máximo uns 20 minutos é você. Vai passando o tempo, quando fé, literalmente, tipo, você vai se entregando, o Espírito Santo vai guiando a oração, né? A adoração, né? A oração em si. E ali, ele vai te inspirando, e quando fé, uma hora não é suficiente mais, né? Eu lembro que no primeiro semestre, como eu falei, era uma hora. O segundo semestre diminuiu a quantidade de alunos, então acabou que aumentou o tempo de oração. E passou a ser 2 horas, né? Antes eu achava uma hora muita coisa. Aí quando fé, passou para 2. Aí passou para 2. Eu falei, nossa, mas 2 horas talvez seja muita coisa de novo, né? Eu tava pensando, né? Mas aí, pastora, teve um dia que eu lembro que eu tava orando, né? E eu fui orando, orando e andando, né? Que a gente tem costume de orar e andar lá, né? E eu fui orando pra quando foi o pastor chamou. E eu, uai, já deu 2 horas? E eu fiquei assim, meu Deus, 2 horas. Eu fiquei 2 horas orando, e sabe? E não vi o tempo E não passando. vi o tempo passar, sabe? E assim, foi um momento assim que eu falei, caramba, tipo, eu não achava que eu precisava disso até chegar aquele momento ali onde, de fato, tinha muito assunto para orar, né? Veio família, veio pessoas assim que eu não conversava há muito tempo, que veio a minha memória, veio nações, né? Tava tendo, acho que algum problema em algum país, não vou lembrar agora qual nação que era, eu fui orando pela nação, e o Senhor vai trazendo, sabe, a memória. Quando fé, o Senhor começa a falar de coisas assim que você nem, sabe, vai fluindo, sabe, o Espírito Santo vai guiando. E é muito incrível, é muito sobrenatural, né? E foi no período de jejum isso, né? Eu tava de jejum, eu não estava me alimentando, né? Acho que, se não me engano, era o segundo dia de jejum. E assim, o Senhor vai falando com a gente de forma assim que só vivendo, só presenciando para você compreender. Só separando para poder só ter essa experiência, separando para né? você poder compreender, sabe? E assim, ali foi a primeira experiência assim de oração que eu nunca vou esquecer, assim, né? Que eu falei, caramba, realmente, né? Antes eu achava muito difícil orar, hoje em dia eu queria mais tempo, ter mais tempo para orar. Mais tempo para buscar. Jejum, né? De início eu fiquei assim, meio relutante. Falei assim, nossa, gente, será que eu consigo ficar 3 dias sem comer? Porque eu nunca tinha feito, né? Já tinha feito de um dia todo, eu já tinha feito de meio período, tipo, sei lá, uma semana comendo só depois do meio-dia. Isso Ou parcial, né? Costume de muitas pessoas. E aí quando chegou, falou 3 dias, eu falei, nossa, mas 3 dias sem comer nada, só na água, meu Deus, né? E o pastor nosso lá, o pastor Rodrigo, né, ele sempre explicava, né, como funcionava a questão do nosso corpo, né? Tanto que se você estudar sobre isso, realmente, você separar um dia e meio de jejum é saudável, é uma coisa que o seu corpo ele reseta e vai tirando as células mortas, coisas que acabam prejudicando o seu corpo. Então o jejum sim é uma prática que o Senhor nos trouxe tanto espiritualmente para a gente quanto fisicamente também. E eu percebi uma mudança até na pele, pastor, é incrível, assim, você vai fazendo jejum ali, você vai percebendo tanto que o Senhor vai tratando você em todas as 3 áreas, né, corpo, alma e espírito, né, porque quando você tá com fome, né, o sentimento ali fica aflorado, então assim,
nesses momentos o Senhor trata as 3 partes, literalmente. O seu corpo vai se regenerando, a sua alma ali vai tremendo e você vai, tipo, orando para que o Senhor te ajude, você não perder a paciência com o irmão. Ou então fortalece o espiritual, né? Fortalece. A alma ali. Uhum. E fortalece também o físico, né? Ajuda nesse processo de limpeza do corpo. Limpeza demais, né? E é muito bom mesmo. E ali o Senhor me concedeu experiências muito incríveis, né? A minha primeira experiência, meu primeiro jejum, eu nunca esqueço, pastora. Eu já tinha sido batizada no Espírito Santo, né? Só que assim, eu nunca tinha sido batizada, eu ali orando, eu e Deus, e vinha assim, sabe? E aí nesse jejum eu falei assim, eu quero sentir isso, como uma confirmação que aqui é o meu lugar mesmo, né? Que eu tinha acabado de chegar na escola fazer pouco tempo, um mês só. E aí começou o jejum de 3 dias, né? E aí eu orando, pedindo, lendo a Bíblia, e realmente, eu me ajoelhei, teve um momento que eu ajoelhei assim, comecei a orar, e a presença do Senhor veio de uma forma sobrenatural, e eu nunca tinha sentido aquilo, e não foi uma pessoa que impôs a mão em mim, não foi um culto que alguém foi lá e falou, foi eu, e num momento ali, eu e Deus. Você e Deus, buscando. E assim, foi muito incrível, tipo, eu realmente vi que é só você ter esse coração disposto, sabe? É só você separar esse período, esse momento ali, focando nele, sabe? Né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando a gente entende isso, não é difícil, né? Claro que não é fácil o início, a metanoia que Paulo fala é uma constante, um caminho que você vai dando de passinho em passinho. Lá foi um passinho em passinho, cada dia ali, eu me adaptando, né, à questão dos quartos, você morar com a pessoa ali que você nunca viu, se adaptando com o alimento, né, que você é acostumado a ter o alimento na hora que você quer, mas lá é tudo no horário, tem no horário do certinho, almoço, tem regras, né? Tem regras e tudo mais. E assim, foi um processo assim, uma prensa, eles falam muito que é uma prensa, né? Mas foi uma prensa assim que de fato o Senhor foi tirando o melhor, sabe, para ele, não para mim, a glória não é minha, mas é toda dele, sabe? E foi maravilhoso, pastora, porque teve esses processos, né, da questão do jejum, da oração e da leitura da palavra, né? Lá a gente tem as aulas, né? Tem aulas incríveis, tipo teologia, né? Panorama bíblico, para mim foi uma das que mais me marcaram, porque literalmente, nesse um ano, o professor ele explica cada livro da Bíblia pra gente. Ele dá um resumo, assim, de cada parte. E, assim, uma das coisas, assim, que aquele amor pela palavra, eu sempre orei muito por isso. Senhor, me dá amor por essa palavra, né? Essa sede, né? Aquela música, né? Fere meu coração com uma ferida de fome por ti, de sede pela tua palavra, né? Porque, assim, eu li a Bíblia, eu sempre gostei muito de ler. Mas, assim, não é aquela coisa, assim, né? Que as pessoas contam os testemunhos e falam, nossa, e eu fui ler e eu não tinha isso ainda, né? E eu orava pedindo pro Senhor ter isso, né? E assim, o Novo Testamento, todo mundo gosta de ler, é maravilhoso, né? Jesus ali. Só que eu sempre tive muita dificuldade para ler, né, o Antigo Testamento. Creio que muita gente tem essa dificuldade, porque, né, muitas histórias, muitas genealogias, essas coisas, né? E eu lembro que dos livros assim, que eu mais ficava ali lutando era Levítico, Números ali, que eu ficava ali, meu Deus, pai, me ajuda a ler esse livro aqui. E quando o pastor Jaime, né, que ele dava aula pra gente, né, ele foi explicar sobre esses livros, né? Ele falou, gente, vocês vão ver, vocês vão amar Levítico depois dessa aula. Aí eu olhava e ficava assim, ó Senhor, amém. Só que eu não sei se isso vai rolar, não, mas amém, eu aceito, né? E aí ele foi explicando, pastora. E ele fala assim que quando a gente for ler, né, o Antigo Testamento, a gente tem que procurar Cristo, né? Tem que procurar Cristo. E, pastora, ele começou a explicar, e ele foi falando, e eu toda a aula eu ficava assim, meu Deus, como que eu nunca vi isso? Meu Deus, como é que o Senhor consegue, tipo, desde o início, tá ali, Cristo ali, explícito, sabe? Histórias, assim, tem histórias muito pesadas no Antigo Testamento, que às vezes eu li, eu ficava relutante, falando, nossa, Senhor, mas como é que o Senhor permitiu uma coisa tão horrível dessa, né? Uma coisa tão dolorosa dessa, né? Tem aquela história, eu não vou lembrar em qual parte que é agora, que eu não sou muito boa com mas amém, futuramente eu vou ser melhor em nome de Jesus. Vai sim. Mas daquela que tem o homem que ele seca a mulher e a mulher é morta pelos benjamitas, e aí ele corta ela e espalha. Tipo, eu lembro que toda vez que eu li, eu ficava assim, Senhor, como que Deus permitiu isso, como né? que Deus permitiu uma coisa tão horrível dessa, sabe? E aí, quando o pastor Jaime foi explicar sobre isso, ele falou assim, vocês vão ver, gente, eu vou mostrar Cristo pra vocês aqui. Eu falei, não, mas como você mostrar Cristo? Uma coisa tão violenta dessa, uma coisa tão horrível dessa. E aí ele foi explicar, pastora, e eu sei que ele disse que aquela mulher era Cristo, sabe? Que, tipo, muitas vezes a gente negligencia, sabe?
o que o Senhor nos concede, sabe? E a gente entrega a nossa vida, a gente entrega pro mundo, para os nossos desejos, para nossa carne, sabe? E ele foi falando que o Senhor, o que aconteceu com ele na cruz? Ele foi totalmente desfigurado, o corpo dele foi despedaçado, sabe? Exatamente. Por amor a nós. E a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente romantiza muitas coisas, a gente não, eu vou te falar, eu nunca tinha lido a parte inteira da crucificação, porque eu não tinha coragem, pastora. Eu ficava, pai, eu não mereço esse amor, como é que eu vou ler isso aqui, cara? E eu lembro que a primeira vez que eu li, pastor, eu chorava tanto, eu olhava, eu tava lendo, não sei se era Mateus não é tão detalhado, mas eu tava lendo aquela parte ali, tipo, eu começando a pensar sobre a crucificação, sobre o que o Senhor sofreu, e aí, ao mesmo tempo que eu tava lendo aquilo ali, eu pensando, por que eu não li isso antes, sabe? Por que eu não busquei por amar isso antes, sabe? Amar essa palavra, amar esse sacrifício, porque às vezes a gente prefere ver o lindo do que ver o doloroso. A gente prefere ficar com o fácil do que ficar com o difícil. E tudo que o Senhor fez não foi fácil, ele foi homem, ele foi carne, ele desceu como carne aqui na terra. Ele teve fome, ele teve sede, ele ficou cansado. E eu lembro também, né, aquela série The Chosen, eles retratam muito bem, eu acho muito interessante a forma como eles retratam. Eu nunca esqueço de um episódio que Jesus passou o dia curando pessoas, o dia inteiro curando. E ele chega cansado, sabe? Todo sujo das pessoas que ele estava ajudando. E ele chega lá, os apóstolos estão fazendo o quê? Estão discutindo para ver quem é o maior. Quantas vezes a gente não já fez isso, sabe? É verdade. Quantas vezes a gente tava, tipo, em casa, preocupado com, ai, meu Deus, hoje cedo o irmão pisou no meu pé, pisou no meu calo, não gostei. Ou, ai, eu tô indo pra escola e a menina pegou um negócio meu, ou a menina conversou com o menino que eu gosto, ou não sei, a irmã da igreja não fez a coisa do jeito que eu gosto que ela faz, não fez o café do jeito que eu gosto. E sabe, a gente fica distraindo com coisas tão pequenas, né? Às vezes fúteis, né? Mínimas. E Deus Jesus está lá, sabe? Fazendo a obra dele. Tá lá, tipo, salvando vidas, né? E a gente olhando para coisas fúteis, olhando para coisas que não valem nada, sabe? Se a gente for comparar com a glória dele, se a gente for comparar com a obra dele aqui na terra, não é nada, sabe? Essas preocupações. E uma das coisas que o Senhor mais falou comigo também na escola foi justamente sobre essa questão da preocupação, sabe? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nossa, pastora, eu achava que eu confiava em Deus, achava que eu era tranquila, né? Porque acaba que por eu ter uma personalidade mais calma, a gente pensa, né? Não, ela é calma, então tá tudo bem. E eu também pensava, tá tudo bem. Mas não, ali dentro, a nossa mente tá, girando, girando, e falando, e preocupando, e pensando. E o Senhor, ele tem sido um pai tão misericordioso na minha vida, nesse período. Inclusive, eu tive uma experiência ontem, ou antes de ontem, acho que eu não sei se foi na sexta ou foi no sábado, mas é porque eu tava no evento da MCM lá, né, onde eu fiz a escola, e nesse período, nesses últimos 10 dias, o Senhor tem firmado muito a paternidade dele em mim, sabe? Eu tenho, de fato, me sentido como uma filha de Deus, né? E isso é uma certeza plena que eu tenho agora que eu não tinha antes. Eu achava que eu tinha, mas eu não tinha. O Senhor curou isso em mim, Ele plantou isso em mim, né? Tanto que a relacionamento é uma coisa também que trata muita gente lá, pastora, meu Deus. Porque, né, querendo ou não, você fica lá todo dia com as mesmas pessoas ali. Aprende a se relacionar, nossa, né? não tem como. E eu lembro que tinha uma pessoa, né, ele é um irmão pra mim. Lá o pastor sempre falava isso, tratava os homens como seus irmãos, né? Tem esse versículo que fala na Bíblia também. E ele virou um irmão mais velho pra mim, né? O nome dele é Moisés. E ele sempre falava, tipo, ele sempre foi muito sincero comigo, muito franco. Eu pedi pra você manda uma amiga franca, assim, que tilápia, aquele assim, que fala. Fale mesmo, né? Fale. E ele, nossa, chegou que eu vi, o Senhor respondeu minha oração, mas eu não esperava que era assim, não. Eu achava que a gente, às vezes, nem sabe o que a gente tá pedindo. E ele chegava em mim e falava, não, você tem que parar com esse vitimismo. Ele chegava e me falava, e eu, meu Deus, mas era verdade. E ele fez um lema, né? Não, você tem que falar esse lema pra você, porque senão pra você aprender e você absorver isso dentro de você. E eu, tá, que lema? Ele é meio brincalhão, né? Eu nunca esqueci. Aí ele falou, fala, eu sou uma princesinha de Jesus
e tenho o emocional cabra macho. Porque eu era muito sensível, eu me ofendia com qualquer coisa, eu ficava triste com qualquer coisa, e aquilo ali foi me tratando. Era brincadeira, mas foi uma coisa assim que de fato o Senhor. E na escola, inclusive, quando eu fui fazer a escola de Libertadores, eu ganhei um papel que a pastora me falou pra falar isso daqui todo dia, né? E é justamente, tipo assim, só que é uma forma mais, né, esmiuçada de acordo com a palavra, né? Pra você falar quem você é em Cristo. É que fala, né? Quem eu sou. Tem 3 tópicos, né? Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, né? Aí que fala, quem eu sou? Eu sou uma nova criatura. Eu sou criada em verdadeira justiça e santidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Você, tipo assim, são coisas assim que você vai repetindo e aquilo ali vai gerando em você isso dentro de você. Mudando algo dentro de você, né? E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, constantemente a gente deixar o Senhor e a palavra, porque isso aqui, cada uma, inclusive é uma tarefa que eu tenho que fazer depois, cada uma dessas frases aqui tem um versículo bíblico que fala sobre isso. E eu até falei com a senhora, né, que tem um vídeo que a senhora falou assim, que quando a gente lê a palavra, é a gente ouvindo o Senhor falando com a gente. Então, assim, são palavras que Ele fala conosco, a oração a gente fala com Ele. E a palavra, quando a gente lê, é Ele falando conosco. Então, assim, é justamente as práticas espirituais que eu falei no início, né? Você vai exercendo isso, você vai criando isso, você vai separando esse momento e isso vai construindo, né, Cristo em nós, né? Que é a esperança da glória. Muito e bem, é isso Maria. que o Senhor quer que a gente faça, sabe? Essa separação, especialmente hoje em dia, que tem muita distração, tem muita coisa, assim, que o mundo tem criado uma coisa que me bateu muito nesses dias também, que falou assim, gente, o pastor falou, né, numa pregação, pessoal, quando vocês falam assim que pecado é bom, gente, pecado não é bom, não. Tá, pode ser, no momento pode ser prazer, mas não é bom, te afasta. A aparência é boa. A aparência é boa, mas ele não é bom. Ele te mata, te corrói por dentro, te afasta de Deus, sabe? Que é o mais doloroso de tudo isso, é te afastar de Deus. E nessa separação temos que buscar essa santidade, né? Tem que buscar. O que seria essa santidade? É deixar de praticar aquilo que nos afasta da nossa fé em Deus, né? Daquilo que nos firma em Deus. E principalmente nós jovens, né? Assim, todo mundo no geral, né? Tem muita distração, tem muita coisa que nos distrai. E o inimigo, ele tem enganado muito a nossa mente e feito a gente pensar, ai, mas é muito exagerado eu parar de ver tal coisa, eu parar de ouvir tal coisa. Mas aquele versículo, se não me engano, é Mateus, que fala sobre, se o seu olho te faz pecar, arranca, é literal. Porque nós não estamos mais em tempo de brincar, de ser cristão. A gente não está mais em tempo de negligenciar o secreto, sabe? O 6 ali de você estar ali no seu quarto, você tá ali, separar um momento com o Senhor e deixar Ele falar com você, sabe? Tipo, não é tempo mais de você se deixar levar pela satisfação da sua carne, pelo seu eu, pelo que você quer, sabe? O evangelho é lindo, o amor do Senhor é maravilhoso, mas ele exige sacrifício, porque se Jesus, que foi Jesus, Deus na terra, sacrificou, deixou a glória dele, né? Filipenses lá fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que ele entendeu que ele era Deus, mas mesmo assim ele não deixou aquilo subir à mente dele. E ele se desfez, ele se fez servo, ele sacrificou. E nós, né, uma frase que a pastora Ive, que era ela dava aula de karatê pra gente, ela falava muito, a gente tem que acordar sempre e falar, o que eu vou fazer hoje para ser mais parecida com Jesus? Amém. Como que eu faço para ser mais parecida com Cristo? E o maior exemplo que a gente fala, mas às vezes a gente esquece, é a morte, é o sacrifício, é o negar-se a si mesmo, sabe? Pegar a cruz e seguir a Ele. E pegar essa cruz não é florzinha, não é bonitinha, é muito dor. Muito bem, Maria, muito é bem. Dor. É literalmente você não aceitar os manjares, né, do rei, não aceitar. Assim como nós aprendemos aqui Daniel. Na palavra, né, a qual Deus colocou no meu coração em Daniel 6, né, e Daniel 10, que mostra aqui, né, a separação que Daniel tinha, mesmo sendo jovem, né, igual no início eu perguntei para você, igual você poderia, assim, jovem, poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar, né, eu te perguntei, você não quis fazer uma faculdade, você me respondeu não, eu preferi me separar, né, e é maravilhoso a gente ouvir isso de uma pessoa jovem, porque a gente também aprende,
né? A palavra do Senhor, vocês são jovens, já vencestes o maligno, né? Jovem tem essa força, esse vigor, e eu me alegro de ver você falando com todo esse fervor do que você tem aprendido nesse tempo de separação, né? Porque foi necessário essa separação, né? Foi necessária essa separação. Se você pudesse aqui, e você pode agora, deixe um conselho para a juventude, o que é que você diria? O que é que você deixaria como conselho dentro desse período de aprendizado que você deixaria para os jovens? Seria não menospreze a palavra do Senhor, sabe? Não pense que o que as pessoas falam no púlpito, ou que seu líder fala para você, ou que os vídeos, muitas vezes os vídeos da internet falam, é coisa simples, sabe? É uma coisa assim que, é uma coisa rotineira. A palavra do Senhor é séria, ela é real. Cristo foi real, ele é real. A Bíblia é real. Tudo que aconteceu aqui na palavra aconteceu de fato. E nós temos que aceitar isso, porque Cristo, ele nos ama de uma forma inimaginável que a gente, com a nossa mente humana, a gente não consegue entender. Então, assim, é de fato mergulhar nessas práticas espirituais, mergulhar na palavra de Deus e buscar essa separação, porque Daniel conseguiu fazer isso numa realidade muito pior que a nossa, né? Sacrifícios, um cenário ali bem, né, horríveis, crianças sendo mortas, sabe? Promiscuidade. Era o costume que aquele povo naquela época tinha, uma né? Imoralidade, rituais terríveis, e mesmo assim ele se separou, né? Muitos jovens, eu conheci muitos jovens que já estão, né, nas nações, estão na Nordeste, em situações assim, muito difíceis, mas que estão ali servindo ao Senhor. Tipo, não é uma coisa impossível, sabe? De você separar. Claro que isso não é todo mundo que é chamado para isso. Às vezes o Senhor realmente quer que você vá para uma faculdade, quer que você vá para trabalhar e ser a luz de Cristo naquele lugar, sabe? Mas até na faculdade, por exemplo, esse jovem, ele entendeu que ele precisa estudar. Até na faculdade, esse jovem, ele pode escolher andar nos caminhos do Senhor, assim como Daniel fez, né? Porque Daniel, ele estava num ambiente ali, que aquele ambiente ali não tinha aquele costume de adorar o único Deus, né? Aquele povo ali, eles faziam essas práticas que desagradavam a presença de Deus, mas mesmo assim ele não se deixou contaminar com aquele ambiente. Ele permaneceu firme, né, nos caminhos do Senhor e nos seus costumes que ele tinha aprendido, né? Então os costumes que Daniel tinha, ele manteve aquele costume, mesmo estando naquele ambiente, ele não deixou de agradar a Deus, né? Então é possível, Maria? É possível demais. É possível, é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. E nós precisamos de tempo de separação para conseguir. Para a gente viver também aquele Mateus que fala, né? Pegai o meu jugo que é suave e leve. Porque não é a gente que faz, não é por nossa força, não é nosso braço que faz. Mas quando a gente busca, quando a gente se entrega, quando a gente mergulha no Espírito e na palavra, nessa vida nele, fica leve, sabe? Tipo, você entende que deixar de ouvir certa música não é difícil. Você entende que deixar certas amizades também não é uma coisa difícil. Porque quando você entende que há uma glória, há uma esperança muito maior, há um lugar de paz, sabe, de consolo, de cuidado que o Senhor traz, nada, tipo assim, é maior, nada satisfaz mais do que a glória de Deus. E é uma oração que eu fiz e que eu ainda faço. Senhor, que eu me satisfaça em Ti, que a minha satisfação seja estar com o Senhor, que não seja estar com pessoas, ou estar com amigos, ou estar comendo, sei lá, qualquer coisa, me distraindo, me brincando, mas estar com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E nós, assim, temos que buscar por isso, orar por isso, pedir para que o Senhor crie em nós, gere em nós esse desejo, essa vontade, onde nada mais importa a não ser fazer a vontade dele, estar nele, sabe? Nessa esperança, nessa paz, porque nada nesse mundo vai trazer a satisfação e a plenitude que a gente tem em Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor também em Romanos, né, no capítulo 12, fala para nós não se amoldar ao padrão deste mundo, né? E só tem uma maneira de nós não deixar tudo que o mundo fala que é normal entrar dentro de nós e nós começarmos a viver nessa mesma prática mundana, né? Então é só vivendo uma vida de separação e de busca diante de Deus. Igual hoje você tem um entendimento, a sua mente ela foi renovada porque você decidiu se separar.
Você decidiu buscar o Senhor. Você entendeu que você tinha essa necessidade dessa separação para entender o que Deus tinha como propósito para a sua vida, né? E hoje eu louvo a Deus por poder aqui ouvir esse testemunho. Maria Fernanda, irmãos que estão vendo esse vídeo aí através das redes sociais, congrega aqui conosco na Igreja de Cristo Vida Nova, a qual eu e o pastor Paulo somos pastores dirigentes, né? E ela congrega aqui conosco, ela tirou esse ano, um ano, né, nessa escola de missões, buscando a Deus, buscando um direcionamento. Agora ela concluiu, né, essa etapa de um ano ali de separação nessa escola de missões, e ela está indo para a Bahia fazer missões lá. Sim. Vai ficar um período lá ajudando na obra do Senhor. E Maria Fernanda é uma jovem, né? E eu senti esse desejo de chamar, de convidar a Maria para a gente conversar hoje, ter esse momento de bate-papo, até para que eu também pudesse aprender um pouco com ela. E não é errado, né? Um aprender com os outros, com a experiência que Deus permite cada um ter, e também com a palavra, né? Nós aprendemos também, Maria, que na palavra do Senhor, que Jesus, mesmo ele sendo quem ele era, ele ainda se retirava para lugares solitários, para lugares para que ele pudesse ali orar, para monte, para deserto. Sim. E ele, sendo quem ele era, ele sentia aquela necessidade de buscar em Deus. Sim. Né? Imagina nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, porque Jesus, ele era perfeito, ele era Deus, ele era Deus 100% homem, 100% natureza divina, ali ele era Deus, se ele não quisesse, ele não precisava, mas ele sentia aquela necessidade, mesmo sendo Deus, mesmo sendo quem ele era. E agora, quem somos nós para não sentir essa necessidade de separação e de busca? Né? Quem somos nós? Então o Senhor Jesus, ele deixa para nós esse exemplo de que nós devemos nos separar, até para que o diabo ele não venha nos deixar confuso, nos lançar dúvida no nosso coração acerca de qual caminho seguir, porque existem dois caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito. E qual caminho nós vamos decidir seguir? Porque às vezes o diabo ele tem usado muitas vozes para nós sair dos caminhos que conduz à salvação, porque o que importa é o depois de tudo isso, né? Porque o nosso corpo, essa matéria física, ela vai voltar ao pó. E depois de tudo isso? E depois de tudo isso? O que importa é o depois de tudo isso. É a nossa vida eterna com Deus, é onde nós vamos morar, é onde nós vamos estar com Deus. Então tudo isso é muito passageiro, o tempo está passando muito rápido. A gente percebe, Maria Fernanda, o tempo passando muito rápido. Sim. E se a gente não separar, não buscar em Deus um direcionamento na tua palavra, não buscar nele uma direção para os nossos dias, o dia acaba, o mês acaba, o ano acaba, e nós vamos nos perguntar o que nós temos feito com a vida que Deus nos deu. O que nós temos feito com essa vida que o Senhor nos deu, que passa tão rápido, tão rápido. É muito rápido, eu tenho percebido o tempo passar muito rápido. Eu não sei se você também tem percebido isso. Demais, um ano passou. O ano passou voando, né? Então o Senhor está nos alertando, está nos dizendo, chamando a nossa atenção, que nós devemos ter sim essa separação. E nós conseguimos sim, com a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, é o Espírito Santo que nos ensina como nós devemos orar, é o Espírito Santo que intercede por nós, e é no Espírito Santo que nós vamos buscar esse fortalecimento. Então, Maria Fernanda, eu quero agradecer a Deus por você ter aceito esse convite, e eu queria te pedir para a gente colocar um louvor, para a gente ter um momento de oração, agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos aqui de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar junto? Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pode fechar os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Diante de tantas vozes, que nós venhamos, Senhor, ter tempo de separação para ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa tarde, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Que não consegue descansar. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, Jesus. Nós somos dependentes de ti, Jesus. É cheia de majestade, ela conta a direção.
dissipa toda confusão e traz luz. A voz do Senhor dissipa toda confusão, traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Todas as outras vozes sejam caladas, menos a de Deus. Silenciar todas as outras vozes, menos a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz, Jesus. Nós precisamos ouvir o teu direcionamento, Pai. A tua palavra nos diz que se nós, Paizinho querido, entendermos que nós precisamos de sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor e o Senhor nos dará. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá direcionamento através da tua presença, através do teu Espírito Santo, Senhor, nos toca nessa tarde, ó Deus. Nos envolve, Senhor, na tua presença. Não é em vão, Papai. O Senhor não faz nada em vão, o Senhor permitiu esse encontro, o Senhor permitiu esse momento com algum propósito. Então ministra em nós, Espírito Santo, aquilo que te agrada, ministra em nós a tua vontade, ó Pai. Toca, Senhor, na minha vida, na vida da Maria Fernanda, Pai, na vida dos nossos irmãos que vão ouvir esse vídeo da tua palavra em mais esse dia de propósito, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, Jesus. Nos ensina, Jesus, a não colocar outras coisas à frente de Ti. Nos ensina, Senhor, a Te colocar sempre em nossas vidas em primeiro lugar. Nos ensina, Jesus, a não colocar outros deuses adiante de Ti, Jesus. Nós só temos um Deus que é o Senhor. Nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina a ouvir a Tua voz, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, nos toca nessa tarde. Oh, Senhor, nos ensina a ter um ouvido sensível a ouvir a Tua voz, Papai. A Tua voz é livramento, Jesus. A Tua voz é livramento no meio do tormento, ó Pai. Nós precisamos calar, aprender a silenciar, calar todas as outras vozes e menos a Tua. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós entregamos mais esse dia de propósito diante de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Maria? Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, viu, Maria? Amém. Meus irmãos que vão ver esse vídeo aí através das redes sociais, que esse vídeo da palavra do Senhor, né, o testemunho da Maria Fernanda possa falar com você, que a palavra de Deus que foi lida hoje possa falar com você, que nós venhamos ter uma semana abençoada e abençoadora. Amém, Maria? Amém. Glória a Deus. Fiquem todos, então, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira. Mais um dia de propósito, se assim o Senhor permitir. Amém.